E aí, bora conversar sobre um negócio que está na nossa Constituição e que mexe com a vida de todo mundo? São os direitos sociais. E olha, isso vai muito além daquela ideia de liberdade que a gente sempre ouve falar. Então, para a gente começar a pensar junto, e se direito não fosse só sobre poder fazer o que eu quero? E se fosse também sobre ter o básico para viver com dignidade? É exatamente esse o ponto central da nossa conversa de hoje. Beleza, então, primeiro passo, a gente precisa entender que existem basicamente dois tipos de direitos. E entender essa diferença é a chave para sacar por que os direitos sociais são, assim, tão especiais, sabe? Olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem os direitos de primeira geração. Pensa assim, é o direito de o Estado não se meter na nossa vida. Tipo, liberdade de expressão, ir e vir. Por isso são chamados de negativos, porque pedem uma não ação. Agora, do outro lado, a gente tem os direitos de segunda geração, que são os nossos direitos sociais. Aqui a lógica se inverte completamente. O valor principal é a igualdade. E para isso, o Estado tem que agir, ele tem que fazer alguma coisa, prover saúde, educação. Por isso são chamados de direitos positivos. É uma mudança de chave total. Mas tá, de onde surgiu essa ideia? Isso não veio do nada, né? Nasceu lá na época da Revolução Industrial. A galera saindo do campo para trabalhar nas fábricas com condições super precárias, jornadas exaustivas. O Estado liberal daquela época, que só se preocupava em não interferir, não dava conta do recado. Foi aí que os trabalhadores começaram a se organizar e a exigir: ei, Estado, você precisa fazer alguma coisa. Um momento super importante disso tudo foi a Constituição de Weimar, lá na Alemanha, em 1919, que foi uma das primeiras a colocar esses direitos no papel. Bom, já entendemos a teoria, a história por trás, agora vamos trazer isso aqui para o Brasil. Como é que essa ideia toda virou lei por aqui? A gente vai olhar direto na fonte, a nossa Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Então, olha só o que diz o artigo 6º. Tá aí a lista. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, um monte de coisa. E o ponto crucial aqui é isso não é promessa de campanha, sabe? Tá na lei máxima do país. É uma obrigação do Estado. E uma curiosidade bem legal, essa lista não está fechada. Moradia, alimentação, transporte, por exemplo, não estavam lá em 88, foram adicionados depois. Isso mostra que a nossa ideia do que é uma vida digna vai mudando, vai evoluindo junto com a sociedade. Beleza, tá tudo lindo no papel, né? Mas é aqui que a coisa começa a ficar complexa. Porque uma coisa é ter o direito escrito na lei. Outra, bem diferente, é fazer esse direito virar realidade na vida de cada pessoa. E esse é o grande desafio. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Peraí, como é que um país paga a conta de garantir tudo isso para todo mundo? É um debate gigante que coloca de um lado a promessa da Constituição e do outro o cofre do governo. E no mundo do direito, essa briga tem nome. De um lado, o governo vem com a tal da reserva do possível, que é basicamente dizer: olha, eu adoraria fazer tudo, mas só posso gastar o que eu tenho no orçamento. Faz sentido, né? Só que do outro lado vem o judiciário com um mínimo existencial. E o que é isso? É a ideia de que existe um piso, um básico de dignidade, que não se pode cortar. Pensa num remédio caríssimo que salva uma vida. O governo pode dizer que não tem dinheiro, reserva do possível, mas um juiz pode falar: não, o direito à vida faz parte do mínimo existencial, tem que dar um jeito de fornecer. É uma queda de braço constante. Certo, a gente fala bastante de teoria, de briga jurídica, mas e na prática? No dia a dia de quem trabalha, como é que esses direitos aparecem? Vamos ver isso agora. Olha aí um exemplo que mexe direto no bolso. Fez hora extra? A Constituição garante. O valor dessa hora tem que ser, no mínimo, 50% maior que o da hora normal. Simples assim. É um direito social concreto, que dá para ver no contra-cheque. E não para por aí. O artigo 7º é um pacotão de proteção para o trabalhador. A jornada de trabalho, por exemplo, tem um teto: 8 horas por dia, 44 por semana. As férias são pagas e ainda com um bônus, aquele 1/3 a mais no salário. E tem a proteção à família, licença maternidade de 120 dias e a paternidade de 5. São regras do jogo que valem para todo mundo e dão mais segurança. E a Constituição também se preocupa em proteger quem está começando a vida. Existe uma regra bem clara sobre o trabalho de jovens. Em geral, só pode trabalhar a partir dos 16 anos. A única exceção é na condição de aprendiz, que aí pode começar com 14. E o mais importante de tudo, para quem tem menos de 18, é proibido, terminantemente proibido, qualquer trabalho noturno, perigoso ou que faça mal à saúde. Ok, a gente viu o que a lei diz hoje.
Mas a história não para, né? E se essa lista de direitos pudesse crescer e abraçar ainda mais gente? É exatamente isso que a gente vai ver agora para fechar nossa conversa. Como essa luta por direitos está sempre em movimento. E que exemplo poderoso é a luta dos trabalhadores domésticos. Pensa só, quando a Constituição foi escrita lá em 88, eles ficaram com uma lista bem pequena de direitos. Era uma desigualdade gritante. Mas a luta continuou e em 2013 veio uma virada histórica. Uma mudança na Constituição para tentar igualar os direitos deles com os dos outros trabalhadores. E não ficou só no papel. Em 2015, veio outra lei para dizer como tudo ia funcionar na prática, garantindo o FGTS, hora extra, coisas que antes eram impensáveis. E o espírito da coisa era exatamente esse. Como diz a própria emenda, era sobre buscar a igualdade. Não uma igualdade só de fachada, mas uma igualdade de verdade, nos direitos do dia a dia do trabalho. A intenção era corrigir uma injustiça histórica. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? O caso dos trabalhadores domésticos prova que a Constituição não é uma pedra. É um documento vivo, que pode e deve evoluir. Então, se os direitos podem se expandir para incluir mais gente, para garantir mais dignidade, a grande pergunta que fica no ar é: o que o futuro reserva para a ideia de igualdade aqui no Brasil?